Poucas crises na relação entre povos e nações na história da humanidade foram tão complexas quanto a que judeus e palestinos têm há anos enfrentado. Além das marcantes diferenças culturais entre os dois povos, observa-se a forte presença de narrativas diametralmente opostas do ponto de vista das razões históricas dessa sequência de conflitos que causaram e causam tantas mortes. Ambos os lados da disputa, em grande parte, se veem como vítimas e perante a necessidade de lutarem pelos seus direitos, defenderem-se do seu inimigo, mostrarem ao mundo a justeza da sua causa e derrotarem o seu adversário. Percebemos palestinos e judeus profundamente feridos na alma em razão dos sofrimentos pelos quais têm passado. Ouvimos uma israelense dizer que atravessa grave crise de identidade, uma vez que, apesar de sempre ter lutado pelos direitos do povo palestino, hoje se vê aturdida com os crimes de guerra praticados pelo Hamas, o que a conduziu a não saber mais pelo que lutar. Ouvimos um palestino declarar que o que está acontecendo em Gaza é atrocidade, que tem chocado o povo palestino e que um dia levará a um vingativo novo ataque terrorista de proporções bem maiores. Conversamos com um menino palestino de 12 anos de idade, morador do campo de refugiados de Al-Arub, na Cisjordânia, que encontra-se numa cadeira de rodas em razão de um disparo de arma de fogo desferido por um soldado israelense. Foi comovente vê-lo na companhia de meninos pobres da sua faixa etária, amigos que o ajudavam a se locomover e que o consolavam. Testemunhamos policiais, soldados e civis chegarem ao local onde foi realizada a festa rave, na qual terroristas do Hamas mataram e sequestraram pessoas. Isso a fim de prestarem, num clima de profunda consternação, homenagem às vítimas. É difícil superestimar a dor dessa gente. Lidar com respeito e solidariedade com seu luto e indignação não significa necessariamente ser favorável à matança indiscriminada em Gaza. Quase tudo na relação entre judeus e palestinos conduz à escalada da violência. Percebemos uma forma de organização social que inviabiliza as relações humanas, torna o cotidiano das pessoas insuportável e extrai dos seres humanos o que eles têm de pior. Como esperar harmonia entre judeus e palestinos quando sabemos que dentro do território de Israel há 350 mil beduínos palestinos muçulmanos espalhados por mais de 40 comunidades que não são reconhecidas pelo governo de Israel? Os serviços públicos simplesmente não chegam aos lares beduínos. Em Israel, há 1,6 milhão de palestinos israelenses, todos portadores de direitos civis, políticos e sociais. Eles se fazem presentes em todos os setores da sociedade israelense. Pensemos no que significa essas pessoas manterem contato tão estreito com o povo judeu após o 7 de outubro e a guerra em Gaza. Medo, desconfiança, ressentimento marcam a relação de parte significativa dos membros das duas sociedades. Fazem parte dessa anomalia político-social os 700 mil colonos judeus que habitam em mais de 200 assentamentos ilegais na Cisjordânia, que pertence à Palestina. Ouvimos muitas reclamações dos próprios judeus e palestinos quanto à extrema dificuldade de manter relação com esses colonos, considerados, por não poucos, violentos e refratários ao diálogo. Não passa pela cabeça deles, de acordo com o que nos disseram, a criação de um Estado palestino no qual somente palestinos habitem na Cisjordânia. É perturbador saber que os mais de 5 milhões de palestinos que moram na Cisjordânia e Gaza encontram-se privados dos seus direitos políticos. Nenhum deles pode votar e se candidatar. É evidente a vulnerabilidade social a qual estão expostos os palestinos em razão da privação de direito tão elementar. O Estado de Israel a tudo controla
e sobre todos usa de poderosos instrumentos de coerção, sem que o povo palestino, contudo, tenha representação política nas esferas de governo. Poucas violações de direitos são tão intoleráveis no mundo moderno. Tudo perpetrado por um país rico que é considerado o principal instrumento para a promoção do processo civilizatório, dos valores liberais e das aspirações democráticas no Oriente Médio. É perceptível o clima de medo. Vimos pessoas falarem abertamente sobre o receio de uma guerra civil. Aos que temem que a divisão presente na própria sociedade israelense entre os que são favoráveis à guerra e os que fazem oposição à guerra conduza a conflitos nas ruas. Teme-se também uma guerra civil entre israelenses e palestinos israelenses. Estes sentem-se aflitos quanto ao fato de o governo de Israel estar armando os israelenses. Um clérigo católico palestino-israelense nos contou que, pela primeira vez na sua vida, recebeu em casa judeus que passaram a usar arma de fogo, cedida por Israel após o atentado terrorista do Hamas. Vimos muito ceticismo, desânimo, perplexidade, angústia, ressentimento. Gente atônita que aguarda a participação de homens e mulheres do mundo livre a fim de que haja pressão suficiente com vistas a uma saída política para o conflito, capaz de levar a uma coexistência pacífica baseada na preservação do direito à terra, à vida e à autodeterminação das duas nações. Há radicalismo de ambos os lados. Entre os palestinos, vimos os que querem a morte de judeus ou seu retorno para os países de onde saíram a fim de morar em terra considerada palestina. Há gente que nega o Holocausto e acusa Israel de usá-lo politicamente. Há pessoas em contrapartida capazes de julgar que cada palmo de terra, incluindo parte do Líbano, Síria, Jordânia e Egito, pertencem exclusivamente por vontade divina a Israel. Sendo assim, julgam que os palestinos que quiserem habitar em território israelense terão de se submeter ao jugo judaico, sem nenhum direito político assegurado. Os crimes contra a dignidade da vida humana não estão em curso apenas em Gaza. Conversamos com um militante pacifista palestino, morador de Hebron, que logo após o atentado terrorista do Hamas, foi submetido à sessão de tortura por parte de soldados judeus, num gesto de profunda sinceridade, que lhe custou muito. Falou sobre a humilhação a qual foi submetido quando, no momento do seu suplício, um soldado das forças de Israel botou o pênis para fora e passou na sua boca. Conversamos com lideranças católicas que nos disseram que sua liberdade de expressão foi reduzida a zero. Nem na missa o padre pode falar sobre o drama vivido por palestinos na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Fomos dissuadidos, em virtude do medo de retaliação a ser feita por soldados israelenses, de realizar qualquer ato público pacífico em favor do fim do morticínio em Gaza e das violações de direito nos bairros, cidades e campos de refugiados palestinos. As condições de vida dos palestinos da Cisjordânia são insustentáveis. Sujeitos a revistas constantes, prisões, tortura, escárnio, execuções, desemprego, carência de serviços públicos, pobreza, violação de domicílio, os palestinos lutam para sobreviver nas suas cidades. Soma-se a isso a destruição de construções, a superpopulação e os campos de refugiados cercados por muros gigantescos que os separam das modernas cidades israelenses. A semelhança com as favelas das grandes cidades brasileiras é perceptível mesmo para o observador mais desatento. Milhões de palestinos e judeus não sabem para onde estão sendo conduzidos nessa guerra. Conversamos com palestinos que temem o pior.
ocupação de Gaza por parte de Israel, o avanço do massacre de civis, o recrudescimento das violações de direito na Cisjordânia e a continuidade sem fim da sujeição forçada ao domínio de uma nação possuidora de bomba atômica. Conversamos com um jovem soldado judeu, cujo diálogo nos ajudou a entender as incertezas presentes na cabeça dos membros da sua própria sociedade. Abre aspas. 2 meses atrás, estava em Gaza. Perdi amigos israelenses que lutavam ao meu lado e testemunhei a miséria de um povo que está sob o jugo de um grupo terrorista. Senti pena daquela gente. É o que sinto aqui nesse campo de refugiados. Nós estávamos conversando no campo de refugiados de Al-Arub. Diante de tamanha pobreza, às vezes me vejo prestando serviço aos moradores, como, por exemplo, carregar sacolas para gente que parece não suportar o peso das mesmas. Gostaria de ver essa guerra chegar ao fim e voltar para Tel Aviv, onde moro. Mas nenhum dos lados quer depor armas. E o governo do meu país simplesmente não mostra para onde estamos sendo conduzidos. Não vejo propósito para o que está em curso. Fecha aspas. Onde encontramos esperança nessa viagem de 2 semanas? Em ambos os povos nos deparamos com pessoas extraordinárias. Gente que, apesar de amar o seu povo, numa atitude de impressionante capacidade de não se deixar condicionar pela paixão patriótica e ressentimento, consegue manter diante dos seus olhos a humanidade, os direitos e os sofrimentos do povo ao qual não pertence. Essa gente sofre oposição dos seus compatriotas, vive em meio à insegurança e é objeto das mais diferentes formas de tentativas de desqualificação. Contudo, mantém-se inabalável no anelo de ser testemunha do convívio justo, pacífico e harmonioso entre judeus e palestinos. Essas pessoas nos inspiraram profundamente, entre as quais o rabino Jeremiah Milgrom, que, apesar de viver numa região sujeita aos bombardeios do Hamas, sentir-se chocado com a selvageria do 7 de outubro e amar o seu povo, entende que o seu país é o principal responsável pelo conflito e que o sonho da nação palestina tem de ser realizado. Impressionou-nos o quanto ele soube falar com compaixão, apreço e respeito sobre os palestinos. Fomos também estimulados a continuar a trilhar o caminho da militância pacífica ao conhecermos o trabalho de soldados de Israel, militantes da ONG Breaking the Silence, quebrando o silêncio ou rompendo com o silêncio, cujo objetivo é testemunhar o despropósito, a estupidez, a inutilidade de muito do que fazem nas missões que são chamados a cumprir entre os palestinos. Voltamos ao Brasil, certos de que a criação de 2 estados, um palestino e outro judeu, está no campo do milagre. Nada diferente da formação de um único Estado democrático composto pelos 2 povos, sob o mesmo governo, regido pelas mesmas leis, dirigido por valores compartilhados numa sociedade caracterizada pelo desenvolvimento econômico sustentável e a socialização da riqueza produzida. Esse é o sonho. Mas, repito, requer um milagre. Os 2 lados terão de fazer inúmeras renúncias a fim de que o pior não aconteça. A guerra total, com milhões de mortos, e não sem arrastar para o conflito outras nações, trazendo assim instabilidade ao planeta. Porém, o radicalismo patológico, com perdão da redundância, presente em ambas as sociedades é o principal obstáculo à paz. Vimos gente negar o Holocausto, chamar o todo da sociedade judaica de voltada egoisticamente apenas para os seus próprios interesses. O que não bateu com o que vimos. A beleza do caráter de tantos judeus amantes da paz. Não nos causou menos indignação ver alguém muito próximo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dizer que Israel sempre foi perseguido e odiado por todos, o que exige, segundo seu ponto de vista, que o seu país saiba se defender. Aos judeus, portanto, segundo o seu ponto de vista, cabe deixar claro ao mundo
que suas bombas atômicas são a garantia de que, se tiver de ocorrer um outro holocausto, a vítima será a própria humanidade, uma vez que Israel a tudo e a todos arrasará a fim de não morrer sozinho. Saímos da reunião aturdidos com essas declarações. O que diz respeito a Israel e Palestina diz respeito a todos nós. Devemos lutar para que a nossa geração seja protagonista do estabelecimento de aliança pacífica entre os dois povos. Contudo, precisamos de imensa sensibilidade, a fim de que as nossas palavras e ações não levem ao colapso a interlocução com judeus e palestinos. A nossa participação precisa vir acompanhada das marcas da franqueza, que não é estúpida, e da compreensão, que não é condescendente com a prática de violação de direito. Em suma, devemos lutar com informação, bom senso e tato pela preservação do valor inegociável da sacralidade da vida humana na terra que é chamada de santa.